E a gente tem um outro problema, né? Porque quando você privatiza, como você disse, a gente está lá entregando o bem público para a iniciativa privada e até aí, ou seja, a iniciativa privada ter imóveis não é nenhum problema. O problema é que aí depois, quando o governo municipal, estadual, federal pode ou precisa de um terreno, tem que comprar o terreno, né? Ou tem que alugar. E além disso, assim, imóvel está mais do que provado que não é prejuízo, né? Você manter um imóvel, mesmo que ele não esteja tendo uma serventia agora, há uma valorização constante do terreno, né? Exatamente. Não há prejuízo nenhum, ao contrário. As práticas realmente são, em geral, para atender ao mercado imobiliário, atender aos grandes proprietários que têm inúmeros imóveis. Tem gente construindo imóveis somente para alugar para o Poder Federal e para o Poder Estadual e para o município também. Porque isso já entrou nessa lógica de investimento em imóveis para aquilo que se chama rentismo. Tem pessoas que vivem de renda de imóveis. Nada contra isso, excelente. É uma atividade que na sociedade capitalista é absolutamente legítima. Todavia, o que eu estou dizendo é o poder público não precisa fazer isso, que é o que você está falando. O terreno já é público, é da população toda. E é muito mais barato, não tem a menor dúvida. Se formos fazer um debate mais aprofundado disso, inclusive com economistas, a gente vai perceber que é muito mais barato manter um serviço num prédio próprio do que manter o mesmo serviço num prédio alugado, inclusive com a inconstância de vencimento de contrato, ter que se mudar dali, começar tudo de novo. Para a população é muito ruim. Mas mais do que isso, Maringá, por exemplo, é uma cidade que o tempo inteiro a gente percebe que o mercado imobiliário, a própria prefeitura diz que não tem terreno aqui para colocar moradia social. Sim. Né? Não tem terreno para você fazer grandes áreas de convivência. Nós não temos, especialmente se a gente pensar na juventude. Né? Quais são as grandes áreas de práticas culturais, práticas esportivas, na cidade inteira que a juventude pode utilizar, que a terceira idade pode utilizar? São poucos espaços. Cada vez menos espaços a cidade tem para oferecer de forma pública para toda a coletividade. Tanto que, olha, se a gente pensar, o que acontece domingo à tarde lá na Catedral? Vem gente da cidade inteira, a população precisa de áreas de convivência. Sim, sim. Aquela praça lá do aeroporto antigo, ela é muito utilizada em todos os feriados, todos os finais de semana. Isso significa que a população está ávida por espaço de convivência e eles estão cada vez mais restritos, sendo inclusive eliminados. Isso é péssimo, isso é muito ruim para a coletividade. E eu fico pensando, né, num outro aspecto que eu comentei, inclusive aqui no nosso jornal esta semana. É o momento da venda, né? A gente tá percebendo o governo do estado, enfim, os governos colocando imóveis à venda no momento em que há uma desvalorização dos imóveis por conta da crise, que é evidente, a gente acredita nisso, que é uma crise que vai passar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, enfim, mas a desvalorização do imóvel ela não vai permanecer, não vai ser contínua. O imóvel vai retomar outros patamares, vai voltar a valores chamado valores de mercado. Mas coloca-se à venda justamente no momento em que o preço cai. E aí é o que a gente consegue avaliar isso. Então, são ações que estão atendendo quais interesses? Se é para vender, seria o momento de vender, é o momento que está, de fato, você está certo, está em queda o preço do imóvel. Mas, de fato, não é o momento de vender. Daqui a pouco a população vai continuar crescendo. Maringá é uma cidade cuja tendência de crescimento é de 2% ao ano. E as pessoas precisam de espaço de convivência, a prefeitura precisa de áreas institucionais para instalar um conjunto de equipamentos de educação, de saúde, de lazer, esporte, e inclusive porque é isso que significa cidade. Cidade é o espaço em que convivem os espaços públicos e os espaços privados. Eles têm que ser respeitados. E o espaço público precisa do solo, precisa do terreno. E o poder público não pode abrir mão disso como vem abrindo. Atendendo, inclusive, a uma lógica do mercado. Não é uma lógica coletiva, pública que está sendo atendida. Pois é. Bom, a gente torce
para que em algum momento haja bom senso, né? E essa percepção que a gente trouxe aqui, né? De que o imóvel que é do patrimônio público seja preservado, seja mantido no público. Não me parece que seja essa a visão reproduzida pela maioria dos nossos governantes, infelizmente. Infelizmente. Ana Lúcia, a gente se fala terça-feira. Combinado, até terça, um bom final de semana para todos. Política e Cidades, Ana Lúcia Rodrigues, ela que é cientista social, ela que é pós-doutora em urbanismo e coordenadora do Observatório das Metrópoles, nossa colunista, falando de política e cidades. E hoje sobre essa venda, né, que a gente está vendo, esse movimento de venda de imóveis públicos para iniciativa privada. Não há nenhum problema na presença do privado, né, de comprar imóveis, de explorar esses imóveis, seja com aluguéis, seja com a própria valorização dos imóveis para venda, depois com lucro, nada, nenhum problema nisso. O problema está no Estado vender o que é seu, ou seja, que é do público, no momento, inclusive inoportuno, né? Nesse momento que a gente está observando uma queda do valor dos imóveis. Faz dinheiro para depois pagar salário de servidores, de comissionados, aquela coisa toda, né? E o imóvel, a terra vai embora, o imóvel vai embora, aí depois quando precisa de um imóvel precisa alugar, porque não tem mais terreno, né? Então deixa lá quietinho o terreno, terra, né? Não perde valor. Numa crise, claro que o preço cai um pouco, mas depois retoma, né? É assim que funciona. Mas nem sempre parece que o poder público tem essa visão. E aí a gente fica, claro, especulando, né? O que motiva o prefeito, o governador, a autorizar a venda, né? A gente fica pensando, né? Até que ponto ele está ali para servir o bem maior, né? Ou para servir determinados interesses, né? Determinados grupos de interesses. Agora são 11 horas e 53 minutos.